ótima noite para todos. Que Jesus nos ampare. Dando continuidade ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz, vamos refletir inicialmente, lembrando que a semana que agora no sábado, Ora, uma ótima noite para nós. Que Jesus nos abençoe. Estava lembrando aqui, ô Francisca, boa noite, que no sábado agora nós falávamos exatamente, Josias, boa noite, nós vamos falar sobre a queda mesmo do Império de Roma, porque Roma, ela instituiu o cristianismo como religião do Estado, nós vamos ver isso aqui agora, mas desviou-se profundamente das ideias de Jesus, nas ideias iniciais de Jesus. E isso fez com que a espiritualidade interferisse diretamente na própria administração do Império do Mundo. Em um primeiro momento, o que nós vamos ver com Emmanuel é que a espiritualidade tentou utilizar até mesmo do próprio cristianismo, da forma como se entendia o cristianismo, para estar exatamente no governo, né? E a partir do governo, disciplinar pelo coração os povos, né? Ali era o império, né? Então chegar exatamente na mente, no coração dos imperadores, dos seus assessores, dos seus aqueles que estavam mais próximos na administração também do Império Romano. Mas não aconteceu isso, porque de alguma forma o romano, o povo mesmo romano, gostou do poder e perderam contato com o bem. Então a semana passada, ou melhor, sábado passado, nós falamos sobre a questão da 10ª perseguição que aconteceu contra o cristianismo. Na realidade, o cristianismo foi tão perseguido pelo Império Romano, que houve um momento que todo mundo tinha medo, mesmo daqueles movimentos das catacumbas, até se dizer cristãos. Então, em algum momento, o próprio cristianismo no Estado romano, lá pelo século IV, mais ou menos, que foi um século antes da queda do Império de Roma, quando foi oficializado o cristianismo, mas era considerado exatamente uma doutrina morta, porque ninguém tinha coragem de dizer que era cristão em algum momento. Então, para a própria administração romana, o cristianismo era considerado realmente uma doutrina morta, porque tanta perseguição, desde Nero, né, até Diocleciano, quando surge mais tarde o Constantino, que criou ou deu base para a liberdade religiosa, aí o cristianismo reaparece, né? Então é isso que ele vai falar para nós, exatamente aí, né? Vai falar da fatalidade histórica, como sábado nós falamos, né? E nós vamos ver, ele vai nos mostrar a indigência, quer dizer, a fraqueza moral dos homens que não compreenderam, né, essa dádiva, essa oportunidade que a espiritualidade deu para o romano. Porque logo depois da vitória, né, dos bispos romanos, aqueles bispos que estavam na igreja de Roma, a igreja que foi criada em Roma, que existiam, eu vou falar um pouco também sobre isso. Na época existiam 4 importantes polos de radiação do cristianismo, digamos assim. Embora no Estado romano, em algum momento o cristianismo era considerado morto, mas tinha sua força no Oriente, né? Tinha lá em Antioquia, tinha em Alexandria, na Jerusalém, onde o Cristo vivenciou também. Então, 3 polos importantes. Roma não era tão importante para o cristianismo nesse instante. Então, havia muito espírito de ambição e dentro dessa visão bem imperialista, né? Ao longo do tempo, evidentemente, dominou a igreja romana, ou seja, a igreja de Roma, ela gostou da ideia de tomar conta do mundo, de tomar conta com a ideia imperialista mesmo, é o que Emmanuel fala. Ou seja, a igreja se arvorou em império, censora de todas as outras igrejas do planeta. E aí nós entramos no 16º capítulo com Emmanuel. O 16º capítulo vai falar da igreja, no caso que surge em Roma, né? E as invasões do bárbaro que caracterizam exatamente a destruição total do Império Romano no Ocidente. O Império Romano ele foi dividido em algum momento. Ele durou mais tempo no chamado Oriente, lá em Constantinopla.
ainda permaneceu o chamado Império Romano do Oriente. Mas do Ocidente, lá em Roma, foi destroçado. E é o que nós vamos falar hoje aqui. Vamos lá, ele vai falar Constantino, no seu caminho, Emanuel escrevendo no 16º capítulo. Para quem tiver com o livro, acompanhar, para entender que é um estudo sistêmico, né? O que Emanuel está propondo na obra. Então ele vai falar Constantino, que foi aquele imperador que autorizou a prática religiosa de qualquer religião, mas como ele se dizia, aspas, cristão, e ele não era cristão na realidade, ele seguia uma linha de uma doutrina politeísta, inclusive, bem politeísta, adorador do chamado Sol Invictus, né? Que desde Aureliano, que era um imperador também, que criou praticamente, fundou ou sistematizou essa religião, que era a religião dos vitoriosos, dos imperadores e tal. Então o Constantino tinha um pouco um pé dentro dessa chamada religião do Sol Invicto. Ele adoravam, né, bem da mitologia, adoravam o Sol, né, e atribuíam ao Sol as suas forças, as suas vitórias. Mas vamos lá, ele vai dizer, Constantino, no seu caminho de realizações, consegue levar a efeito a nova organização administrativa do Império, começada no governo Diocleciano. Então, assume o Constantino, autoriza as religiões no Estado romano, em todo o Império, inclusive o cristianismo. E dividiu o Império, quando ele assume, quando ele venceu Maxêncio, que era também um general, ele acabou dividindo, na verdade essa divisão no Diocleciano já tinha começado no chamado Império Romano, ele apenas manteve, né? Então ele dividiu em 4 prefeituras, que foram as prefeituras da região mais oriental do Império, na chamada Ilíria, na Itália e nas Gálias, nas regiões das Gálias. As prefeituras, o que eram as prefeituras? As prefeituras dessas 4 importantes regiões do Império Romano, dominada agora por Constantino, eram divididas em dioceses. Alguma coisa nos lembra, né? Até hoje existe dioceses. Então as prefeituras eram divididas em dioceses, que eram comandadas por quem? Por bispos, na realidade por clérigos, né? Bispados. E também por prefeitos. Então tu tinha prefeituras e em cada prefeitura, dessas 4 importantes prefeituras, tu tinha as dioceses ligadas também à questão política. Então tu tinha a questão religiosa com as dioceses, e tu tinha a questão política, administrativa, né, com as prefeituras. Portanto, o comando era dos prefeitos, normalmente os generais eram comandantes de tropas, e as dioceses eram comandadas por religiosos, né, que não tinham vocações, eles só entravam na rede para ter poder mesmo. A verdade é que não eram aqueles vocacionados. Eles entravam porque tinham poder, né, então se tornavam clérigos, bispos, etc. Com a influência de Constantino, efetua-se o Concílio Ecumênico de Nicéia. Todos nós ouvimos falar muito no meio espírita esse Concílio Ecumênico de Nicéia, lá no Oriente. Para que existiu esse concílio que foi convocado pelo imperador, que deveria ter sido convocado pelo chamado Bispo Universal, ou o grande líder dos bispos, não. Foi um imperador, um político, que convocou um concílio da igreja, então, que estava surgindo com força. Esse concílio foi para combater uma briga, uma discussão, um sistema, um cisma que eles chamam, né? De um padre, de um sacerdote lá de Alexandria, que não aceitava a ideia de Deus ter se materializado em Jesus. Ou seja, ele discutia a divindade de Jesus. Deus não poderia ser Jesus, senão viria a ideia do antropomorfismo, né? Deus com características humanas. E os primeiros dogmas, então, surgem aí nesse concílio de Nicéia em 325, que foi o ano que aconteceu o primeiro concílio, então, comandado pelo imperador, no caso Constantino, em 325. Né? Então, desse parlamento eclesiástico, surgem os primeiros dogmas como força de lei. Eram dogmas que eram impostos para a população. Fim do reinado de Constantino, então Constantino morre, né? Aparecem quem? Os seus filhos para comandarem o império, dividido em 4, como nós falamos aqui. E o que aconteceu? Os seus filhos não conseguiram ter força para seguir a tradição do pai. Não tinham capacidade também de seguir a tradição de Constantino. Logo depois que eles acabaram perdendo o contato com a administração, os filhos de Constantino, apareceu um sobrinho de Constantino. Esse sobrinho chamava-se Juliano. E o Juliano, ele se tornou imperador,
e como imperador ele eleva ele tenta restaurar, digamos assim, os chamados antigos deuses pagãos, né, da religião, da tradição romana, em detrimento da própria doutrina que estava querendo ganhar força, que era o cristianismo, que não é uma doutrina cristã, que não é uma doutrina pagã, né? E ele, enfim, ele resolveu restaurar isso. Vamos criar o politeísmo de novo aqui no Estado romano, porque o Constantino tinha acabado com isso. O Constantino realmente ele tinha uma tendência a chegar perto da mensagem de Jesus, embora ele fosse da religião que eu chamei, né, do Sol Invicto. Por volta de 381, então 70 anos depois de Constantino, o que acontece? Aparece um outro imperador nesse império, do qual o cristianismo já estava liberado. Esse imperador, na realidade, se afigura como poderoso e se tornou o comandante do império, chamava-se Teodósio. Teodósio, ele declara, aí oficialmente, ele pegou a caneta, não simbólica, ele pegou lá e assinou, declarando o cristianismo como religião oficial do Estado romano. É aí que surge o catolicismo. Então surge com um imperador romano, chamado Teodósio, por volta de 381. Na realidade, a oficialização aconteceu em 390. Mas em torno já começou exatamente, quando ele começa a surgir, ele começa já a declarar o cristianismo é a maneira deles, né, como a religião oficial do Estado romano. Mas o Estado romano tinha vários traços politeístas, né? Eles tinham uma força de uma religião, e eu vou falar um pouquinho sobre ela, que é o chamado mitraísmo, né? A adoração a Mitra, que veio desde lá dos antigos persas, Zoroastra, Zaratustra, do Zendavesta, do Ahura Mazda, são deuses também bastante politeístas. Na realidade, eram dois deuses importantes para Zaratustra lá na Pérsia. Lembrando que foram os persas que deram a liberdade dos judeus quando estavam presos dos babilônios, né? Então tem toda essa história de civilizações aí. E os persas, eles tinham adoração a Mitra, né? Que era um deus também, que foi uma criação também dos Árias, lembra dos Árias? Lá na Índia, essa tradição politeísta vem lá da Índia também. E Teodósio, ele decreta então simultaneamente a extinção supostamente dos traços politeístas romanos. Por quê? Porque o anterior a ele, o Juliano, ele tentou voltar ao paganismo e o Teodósio tenta acabar com o paganismo. Mas é só nos documentos. Na realidade, não acabou com o paganismo, de jeito nenhum. Desde então, os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do crucificado. Quer dizer, a princípio, quando você tem o cristianismo na mão dos imperadores, ou o imperador, eu sou cristão, né? Você dá uma força moral para aquele movimento. Então teve uma força moral exatamente a doutrina do Cristo nesse momento. Essa força moral para o qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício. Agora é só política. É uma força moral, mas fruto de muito sangue derramado nos circos romanos por aqueles primeiros cristãos. Então essa força moral que fez Teodósio em 390, foi o ano que ele se ajoelhou em algum momento, diante de um bispo, chamado Bispo Ambrósio, que é muito famosa na história do próprio Teodósio, como imperador romano, e ele se ajoelhou diante desse bispo, que era lá da cidade de Milão, e se penitenciou, né, e pediu perdão exatamente pelas crueldades que ele aplicou na repressão contra a revolta dos chamados Tessalonicenses, que era uma colônia romana também na época, né? Agora ele vai falar sobre a força moral do cristianismo, já não aparecia com aquela mesma simplicidade de outros tempos. Então, se o cristianismo ganhou força no Estado romano, agora como religião oficial, o catolicismo surge com a assinatura do Teodósio, mas o cristianismo é o que ele diz aqui, né? O catolicismo, né, na realidade, não aparecia com a mesma simplicidade de outros tempos. Eu falei da semana passada, eu estou com rinite, desculpa, eu estou com problema no nariz, é rinite, é uma questão alérgica mesmo. Mas olha só, eu falei que existia um pensador, filósofo chamado Lactâncio, que era o iminência parda de Constantino, que era quase um analfabeto, embora general, mas não conhecia nada de filosofia. Aliás, o romano não era muito de filosofia, não, pensava muito pouco. O romano, tradicionalmente, não era de pensar muito. E aí, esse Lactâncio é que deu a ideia de, futuramente, o movimento cristão, que acabou sendo oficializado com Teodósio,
ele sugeriu o nome de catolicismo, que é uma ideia de universalização das ideias do Cristo, por isso a força moral do Cristo no Estado romano. E a Igreja de Roma, lembra que eu falei 4 igrejas importantes? A Igreja de Roma, a Igreja de Alexandria, a Igreja de Antioquia e a Igreja de Jerusalém. Eram as 4 igrejas que existiam no mundo, e estavam no Império Romano. E a igreja que queria comandar as outras igrejas foi a de Roma. Mas a de Roma não tinha expressão nenhuma, tinha expressão de Jerusalém. Pensadores estavam em Jerusalém. De Alexandria, então, tinha grandes pensadores também, em termos de cristianismo, muitos pensadores, como nós falamos, né? vários Orígenes, Clemente de Alexandria, vários pensadores pensavam. Romano não pensava nada, então, mas queria o poder. A igreja, chamada cristã, que estava em Roma, queria dominar as outras 3 igrejas e as demais. Essa foi a ideia. Porém, a força moral do cristianismo, não surgindo com essa simplicidade, aí ele vai falar, as cruzes, o símbolo da cruz, dos cálices repletos de ouro, de pedrarias, mal lembrava a madeira tosca das épocas gloriosas das virtudes apostólicas. Olha a diferença entre surge uma religião totalmente desconectada com o Cristo, desconectada com a mensagem de Jesus. Não é o Jorge que está falando, é exatamente Emmanuel no 16º capítulo do livro Caminho da Luz, que é o que nós estamos estudando. E que nós temos que aprender com o Espiritismo exatamente o que aconteceu. Até para nós entendermos exatamente por que eu escolhi o Espiritismo para responder as minhas perguntas, e não as outras religiões. É porque o Espiritismo responde às nossas indagações. E às vezes incomoda aqueles que ainda estão presos a outras religiões. Mas eu repito, quem estiver preso a outras religiões, aos poucos tem que ir superando isso. Ou se não conseguir superar, o ideal, para não entrar em conflito, é voltar para a própria religião do qual ainda tem afinidade. Porque senão entra em conflito, fica numa, falando uma coisa, fica noutra, ela fica em conflito. Então é melhor, se ela entra em conflito, é melhor ficar numa só, do que ficar numa outra que vai mostrar os equívocos graves. Mas se ela se afiniza com aquela, ela tem o direito e a liberdade de fazer isso, não é isso? É mais ou menos, o Espiritismo não impõe nada a ninguém, apenas está contando uma história, Emmanuel está contando o que aconteceu. E está falando exatamente da Igreja Católica, o tempo todo. Leiam o livro Caminho da Luz, estudem, reflitam, vocês vão ver que o tempo todo que Emmanuel está falando é por que surgiu a Igreja Católica. E o que deturpou, infelizmente, da mensagem de Jesus. Nós ficamos totalmente ignorantes de Jesus. É isso que ele está falando, nós temos que voltar para a luz. Ficamos nas trevas, nas mãos de religiões de seres humanos. Né? Veio de imperadores, criaram bispos universais, criaram papado, etc., mas e o Cristo? O Cristo foi esquecido, essa é a verdade. Por isso a importância dessa obra para quem quer realmente aprender o que aconteceu com o Evangelho de Jesus. Ele vai dizer, nos seus concílios, nos concílios da igreja, criada pelo Estado romano, por Teodósio, como os de Nicéia, concílio de Constantinopla, esse de Constantinopla, o segundo, negou a reencarnação e proibiu falar em reencarnação nesse tal cristianismo do Estado romano, né, ou da igreja romana. De Éfeso, de Calcedônia, vários concílios, estavam muito longe de serem iguais às reuniões serenas e humildes da Galiléia. Não tinha nada a ver. Esses concílios que foram realizados pela igreja não lembravam nem um pouquinho as reuniões dos apóstolos, as reuniões dos primeiros evangelistas, de Paulo, enfim, desses grandes nomes lá na Galiléia. A união com o Estado era motivo para os grandes espetáculos de riquezas, de vaidade e de orgulho. Totalmente contrários aos ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça dolorida, as autoridades da Igreja de Roma compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo ao povo as suas ideias e as suas concepções de Jesus. Então vocês vão aceitar o Cristo que nós vamos impor em vocês. O Evangelho, nós é que somos os donos do Evangelho, vocês vão ter que seguir o Evangelho que nós, como nós concebemos. É isso que Emmanuel está falando aqui. Eu estou lendo aqui, eu estou falando com vocês, mas eu estou com um texto na minha frente. Eu estou com um capítulo na minha frente, para dizer, é o Jorge que está falando, é Emmanuel que está falando isso, nos ensinando, nos libertando desses desvios
que prejudicou muito nosso conhecimento de reencarnação, de comunicação com os chamados mortos, de vidas em outros sistemas, do entendimento da pureza da mensagem de Jesus, da unicidade de Deus, porque, queira ou não queira, a religião que foi criada é politeísta, porque adorar a imagem, adorar santos, adorar isso é politeísmo, isso não é uma visão monoteísta, uma visão de um Deus único, né? O presente, permanente e criador de todos nós. Então é o que Emmanuel está dizendo. E longe de educarem a alma das massas, esses líderes da igreja criada em Roma, na sublime lição do Nazareno, o que eles fizeram? Estimularam o gosto popular, quer dizer, o povo gosta disso mesmo, gosta de carnaval, o carnaval também surgiu lá, tá? Então gosta de carnaval? Vamos então levar para o povo as solenidades exteriores, os cultos exteriores, o culto fácil do mundo externo. Emmanuel vai falar de tão ao gosto dos antigos romanos, pouco inclinados às indagações transcendentes da filosofia ou do entendimento de Deus. A Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado, considerava-se a eleita de Jesus. Então aqueles bispos que estavam na Igreja de Roma, portanto não são os bispos que estavam em Alexandria, não eram os bispos que estavam lá em Antioquia ou Antioquia, que também os bispos que estavam lá em Jerusalém, também nas igrejas que o Pedro também lá fundou, e o Pedro também ajudou a fundar a Igreja de Roma, é bem verdade, porque quando ele foi para Roma ele ajudou a fundar esse núcleo, né? Mas a Igreja de Roma, então, ela se considerava eleita de Jesus porque teria sido o próprio Pedro, teria criado, tá? Arvorava-se em detentoras das ordenações de Pedro, e não perdia ensejo de firmar a sua injustificável primazia sobre as outras igrejas. Nada justificava Roma, a igreja de Roma, ser mais importante que a igreja de Jerusalém. Nada justifica e nada justificava na época a igreja de Roma ser mais importante que a igreja de Alexandria, que tinha muito mais sábios, muito mais versado no evangelho de Jesus do que em Roma, que era um bitoladão mesmo, não sabia nada de evangelho, ou muito pouco. E também da própria Antioquia. Da Antioquia foi um dos mais importantes pontos de núcleo criado pelo próprio Paulo, que entendeu bem o evangelho, utilizando a própria mediunidade, abrindo espaço para a mediunidade na igreja de Antioquia. Tudo isso foi jogado no lixo, porque Roma disse, não, nós somos dono do cristianismo. Teodósio assinou, agora o cristianismo é nosso, é do Estado romano. É isso que aconteceu. E o Cristo foi enterrado. A verdade é essa. Essa injustificável primazia, junto das suas congêneres de Antioquia, de Alexandria, de Jerusalém, a Igreja de Roma, herdando os costumes romanos e suas arrumações multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs. Eu falei do mitraísmo, que é uma herança pagã, vindo lá de Zaratustra, que também era do Império Persa, que também já é um legado da Índia, né? Dos antigos árias, mas também desse que eu chamei a religião do Sol Invicto, que foi criada pelo imperador Aureliano, e todos os outros, foi no século III, foi muito perto lá, né, onde nós estamos contando a nossa história com Constantino. Então Constantino também era adorador, ou era praticante dessa religião chamada Sol Invictus. Modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando finalmente o catolicismo, sobre os escombros da doutrina deturpada. Emmanuel. Então, nós fugimos do cristianismo, fazendo adaptação dos textos, improvisando novidades que não se justificavam e organizando finalmente o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada de Jesus. Emmanuel. Então veja como é que essa obra, que é pouco conhecida pelo espírita, como nós precisamos entender por que surgiu também a terceira revelação, para que pudéssemos relembrar do Evangelho, porque o Evangelho foi esquecido por essa religião, é o que Emmanuel está falando. Quem veio rememorar o Evangelho, Jesus, como o que ele ensinou, foi o Espiritismo. Se lembra que Jesus disse que não nos deixariam órfãos, que enviaria um Consolador, que lembraria tudo o que ele fez. Então, se o Espiritismo é a terceira revelação e o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo veio para relembrar. Relembra-se o que foi esquecido. A gente nunca relembra o que não foi esquecido. Então, se veio relembrar, é porque a mensagem de Jesus foi realmente esquecida e deturpada, como Emmanuel está falando aqui no 16º capítulo do livro A Caminho da Luz.
Os bispos de Roma, se valendo do fácil entendimento com as autoridades políticas e do Estado, ou seja, os bispos da Igreja de Roma, se valendo desse entendimento, estavam mais próximos do poder, então eles começaram a fazer os seus conchavos com a política. Impunham as suas inovações arbitrárias na Igreja de Roma, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento de Jesus, ou daquele que preconizara a humildade e o amor, como os grandes caminhos da redenção da humanidade. É assim que aparecem novos dogmas. Jesus não criou dogmas. A religião do Estado romano inventa os dogmas. Dogmas com força de lei que não pode ser discutido. Então eles aparecem os novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas, que é o culto dos santos, de imagens, né? Você ficar diante da imagem, bater cabeça e tal, que o Emmanuel está falando. Repito, 16º capítulo. Então, esse culto dos ídolos nas igrejas, além das espetaculosas festas do culto externo. O carnaval é uma dessas festas espetaculosas, né? Copiadas quase todos os costumes da Roma anticristã ou pagã. A fraqueza e a desobediência dos homens não lhes deixou compreender o cristianismo, ou que o cristianismo fora chamado à terra a tarefa do governo tão somente para educar os sentimentos dos governantes. Ou seja, Teodósio, o Cristo permitiu que Teodósio oficializasse lá o movimento e até oficializar o cristianismo como religião oficial do Estado romano. Então surge a Igreja Católica. Nesse caso não houve nenhuma interferência, mas o que ele está dizendo para nós, que a desobediência, a nossa rebeldia, a nossa fraqueza, não deixou com que nós compreendêssemos que o cristianismo foi chamado à tarefa do governo tão somente para educar os sentimentos dos governantes, primeiro. Então, se o cristianismo ficou com os imperadores, então ficou com força de governo. Olha, o cristianismo, o imperador é cristão. Então, de alguma forma, mas era para cristianizar o povo? Não. Primeiramente, para educar os governantes. Essa é a ideia que Emmanuel nos traz, ou seja, tão somente para educar os sentimentos dos governantes, dos imperadores, dos seus assessores, né? Daqueles que ele colocava lá também nas prefeituras, etc. Para educar esses, porque eles educados, o povo seria educado. Mas não aconteceu isso. Eles tentaram impor uma falsa educação no povo sem se educar. Preparando os imperadores para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, considerados bárbaros pela cultura do império. Quando a gente fala povo bárbaro, que foram os bárbaros que destruíram o império do Ocidente, na realidade, bárbaros eram considerados todos aqueles que estavam fora da cultura romana ou do Império Romano. Então, se você está fora do Império Romano, não fazia parte, você não era dominado por Roma, não era colono de Roma, todos os outros povos, né, fosse amarelo, negro, vermelho, qualquer outra raça ou qualquer outra etnia que estivesse fora desse império, das linhas do império, eram considerados bárbaros. Independentemente, não está no império, é bárbaro. Essa é a ideia que se tem, que nós sabemos dos bárbaros, que foram eles que acabaram com o Império Romano. Não obstante, todos os esforços em contrário, todos os mensageiros de Jesus, o bispo, aí aparece um bispo em Roma, um desses bispos que não era de pensar muito, chamava-se Bonifácio III. Guardem bem, porque é histórico da própria igreja. Bonifácio III. O que ele faz? No ano de 607, ele cria a figura do Papa. Não existia a figura do Papa. O que nós conhecemos como Papa, Papa Francisco e tal, não existia isso. Quem criou isso? Esse Bonifácio III, no ano 607, com a aprovação de um outro imperador. E chamava-se Focas, era o imperador. Então, o Focas desencarnou em 610. E, ao desencarnar, realmente fortaleceu ainda esse Bonifácio III como bispo, que era o comandante da Igreja de Roma, criando, então, o papado, né? Contrariando ou contrapondo a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida das igrejas, e sobretudo a Igreja de Roma, que tinha o poder, porque o cristianismo era agora a religião oficial de um império inteiro, então tinha muita força. As forças do mal, aliadas à incúria, aliadas à vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativamente
forte, poderoso, mas transitório. Então ele está dizendo que as trevas venceram. As forças do mal, aliadas à nossa invigilância, a invigilância dos imperadores, dos governantes do Império Romano, né, a vaidade dos romanos também, eles acabaram obtendo triunfo. Embora o triunfo é relativo, ele é transitório, mas venceram nesse momento, criando o papado. E essa é a ideia que ele está trazendo. Os gênios do espaço, por que diz isso? Porque você cria a figura do bispo universal para sacramentar em nome do Estado romano o comando das outras igrejas. A partir de todo mundo tem que obedecer a esse Papa, criado por Bonifácio III, com a assinatura de um imperador, que era o chefe da igreja, o mandatário do império, né? Quem é o dono do império? É o imperador. Então a igreja está subordinada a ele. E esse bispo, não, vamos criar o papado aqui, vamos criar o bispo universal. Esse bispo vai comandar todos os demais bispos das outras igrejas. E foi feito. Então, os gênios dos espaços, sob a égide da misericórdia, aí aparecem os bons espíritos, que ele vai falar aqui, né? Os gênios dos espaços, sob a égide da misericórdia de Jesus, reúnem-se no infinito adotando providências novas concernentes ao progresso dos homens. Então, houve uma preocupação da espiritualidade nesse momento. Criou o papado. Aí, opa, vamos nos reunir aqui, né, e vamos nos providenciar uma nova forma de progresso, porque foi uma assinatura de um pontapé muito forte para o atraso social. É o que ele diz. Então, eles se reúnem para providenciar métodos, né, diretrizes concernentes ao progresso dos homens, porque o homem estava estacionado nesse momento. Todos os recursos haviam sido prodigalizados a Roma, ou seja, os recursos espirituais, vamos ajudar Roma para tentar criar essa unidade administrativa, a fim de que as suas expressões políticas, as suas expressões intelectuais se estendessem por todo o planeta, por todo o império, pelo menos, e fora por todo o orbe, né? Envolvendo todas as pessoas, todos os povos, todas as gentes no mesmo amplexo de amor e de unidade. Aí, interessante. Se realmente desse certo, se os imperadores fossem bons, se educassem com Jesus e educassem os dominados que estavam sob o império dele, seria ótimo, porque o povo todo receberia a mensagem de Jesus de uma forma não distorcida e não deturpada. Mas não aconteceu assim. A verdade é essa. O povo romano, no entanto, havia deturpado todas as possibilidades sagradas de edificação e renegado todos os grandes ensinamentos de Jesus. Advertências penosas não lhe faltaram do alto. Por exemplo, como é que aconteceram a advertência da espiritualidade contra o povo romano? Alguns são inesquecíveis, além, né, de Pompeia, também os dolorosos do Vesúvio também, que era um vulcão na cidade lá da Campânia, que destruiu e deu realmente um baque forte também na sociedade romana. Séculos de lutas e de ensinamentos se haviam escoado sem que a alma do império se compenetrasse dos seus deveres necessários. É então que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. Então, como é que Jesus determina a transformação desse império poderoso que não compreendeu o evangelho, não compreendeu Jesus, ainda cria o papado, né? Embora o papado tenha sido criado depois da queda de Roma, considerada a queda de Roma, porque a queda foi em 476 e o papado foi criado em 607. Foram 100 e poucos anos depois. Suas águias orgulhosas haviam singrado todos os mares, o Mediterrâneo era a propriedade romana. Todos os povos se lhes curvavam para homenagear o imperador e para obedecer. Mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, tirou-lhes as energias e lhes reduziu as glórias a um punhado de pó, de cinzas. Então está falando das forças invisíveis, a espiritualidade deu um basta, vamos parar com isso. Vocês estão fazendo tudo errado. Nós temos que dar uma parada nisso. Então a espiritualidade está botando a mão nisso, tu está vendo, mas essa ascendência, essa força invisível, arrancando todo o poderio, todos os diademas, né? E reduzindo o império, o que ele chama de um punhado de cinzas. Até então, os grandes pesquisadores da história, nós historiadores, né, estamos inquirindo como é que o Império Romano foi muito poderoso politicamente, culturalmente, tinha muita coisa interessante ali. E, de repente, o motivo desse arrasamento, só uma coisa transcendente explica o arrasamento e a queda do Império Romano. Mas a verdade é que todos os fundamentos da Terra residem em Jesus. Por quê? Porque ele é o governador do planeta. O que ele quiser, planeta, nos horizontes ele modifica a hora que ele quiser.
O que acontece na Terra é por vontade do homem, pela liberdade, a liberdade coletiva é respeitada por Jesus. Mas tem seus limites. Jesus coloca limite naquilo que vai ultrapassando. No caso aqui, mostra que Jesus não abdicou do comando. Ele mantém-se no comando. Tanto é que ele destruiu. Ele fala assim, dentro da estratégia da espiritualidade superior, vamos parar com isso. Então a espiritualidade realmente arrumou formas de fazer com que o Império Romano caísse e virasse um pó, né? Virasse um amontoado de cinzas. Essas determinações do Cristo, verificadas após o reinado de Constantino, foram seguidas das primeiras grandes invasões bárbaras dos povos que estavam fora das linhas fronteiriças do Império Romano. Aí ele vai dar o exemplo dos visigodos, né? Por exemplo, que os visigodos, eles estavam fugindo dos amarelos. Os visigodos estavam vivendo mais, mas estavam com medo dos chamados hunos, né? Da região mais oriental daquela região lá, Eurásia mais extrema, né? E, na realidade, eles ultrapassaram o Danúbio. Danúbio, na realidade, é o segundo mais importante rio da Europa, atravessa hoje 10 nações. Então, atravessar um rio tão importante para a Europa toda, é considerado o segundo maior rio da Europa. Então, o que aconteceu? Com os visigodos, os visigodos, fugindo dos hunos, dos amarelos, eles invadiram também o Império Romano. Fugindo de uma civilização de soldados, né, de guerreiros, eles invadiram o Império com medo, né, fugindo dos outros, mas invadiam o outro, a verdade é essa. E estabelece no Oriente, no chamado Oriente do Império, penetrando depois na Grécia, na Itália, espalhando flagelo e devastações. Então, ao mesmo tempo que eles fugiam, os hunos iam espalhando violência no Império Romano. Em vão, ou inutilmente, ou debalde, surgem as vitórias de Estilicão. Estilicão eram ligados ao germânico, digamos, porque todos os grandes soldados que defendiam o Império Romano, eles nem eram romanos, eles eram germânicos, eles eram do norte da Europa, porque eram os homens mais fortes, mais preparados, o alemão, de uma forma geral, um ariano puro, né? Então eles eram os soldados que defendiam as fronteiras do Império Romano, então não eram necessariamente romanos. Os próprios soldados romanos que defendiam o Império Romano, os soldados que defendiam o Império Romano não eram romanos, eram escolhidos, né? Um desses mestres, chamado Estilicão, ele adestrava os soldados, normalmente romanos ou alemães, fortes, poderosos, com um físico muito... E eles que tinham essa força para defender as fronteiras do Império. Porque em 410 atingem elas as portas de Roma, que fica entregue ao saque e às mais duras humilhações. Em 405, é um outro chefe visigodo lá, chamado Radagásio, que acaba realmente... entrou com 200 mil soldados, guerreiros, em Roma, né? E, embora tenha perdido e não conseguiu adentrar mais em 405, porque o Roma só foi destruído 50 anos depois, mas a rigor o que acontece é que tirou muita economia de Roma, porque para você aguentar 200 mil soldados de visigodos, gastou-se muito com armas, tem que pagar salário, o soldado ganha salário. O soldado não estava ali defendendo o império sem ganhar salário, tinha salário, claro, né? E as economias romanas foram lá embaixo, quer dizer, já prenunciando a queda de Roma. As provas expiatórias do Império prosseguem numa avalanche de dores amargas. Aparecem as correntes, aí vão aparecer outros bárbaros, como os alanos, os vândalos, os suevos, os burgúndios, vários outros, além dos godos, né? Em 450, tu vê, já quase 16 anos, 20 e poucos anos, quase 7 meses, 16 anos antes da queda definitiva de Roma, os hunos, que era uma tribo de raça amarela, né, digamos chineses, região do Oriente mesmo, né, comandados por Átila, atacam as regiões da Gália, perseguindo populações pacíficas, em defesa, e a unidade imperial perde a sua tradição para sempre com a ação dos hunos, né, a partir da liderança de Átila, em 450. Em 476 é que é historicamente considerada a queda definitiva do Império Romano. A unidade imperial perde a sua tradição para sempre, com as suas vitórias, aí apareceram outros líderes, no caso bárbaros, um tal de Clovis. Clovis vai fundar uma monarquia dos francos, que vai dar origem à França. Os bretões, oprimidos pelas invasões e privados do auxílio dos exércitos romanos, apelam para os saxônicos, que povoavam o sul da Juctânia, que na realidade é o norte da Alemanha. Então, quem é que criou, foram os primeiros organizadores, né, de 7 comandantes lá na região da ilha da Grã-Bretanha, chamada heptarquia, né? Anglo-saxônica, né? Na realidade, anglo
povo germânico também, povo alemão. A formação da Grã-Bretanha, do interior e do centro, foram exatamente a chamada cultura anglo-saxônica, que eram alemães. Então, assim, nós chamamos de alemão, depois de 1870 surge o Estado alemão, os antigos prussianos, daquela região do norte da Europa, né? O que Roma deveria fazer com a educação e o amparo perseverante, aqueles povos rudes e fortes vinham reclamar para si mesmos. Os romanos poderiam ter evitado essa catástrofe, etc. E aí ele vai falar para nós, para a gente terminar, das razões da Idade Média. Cai o Império Romano e surge uma nova situação europeia, incrível, uma inversão, uma queda dos valores sociais, das conquistas dos próprios romanos, para a gente viver uma Idade Média. A Idade Média, na realidade, com a queda do Império Romano, ela é explicada exatamente por essa interferência espiritual, porque os romanos abusaram muito do seu império, então toda a Europa viveu um momento estranho, volta para o campo. As cidades eram poderosas e as pessoas que eram das cidades voltam para os campos. E ele vai dizer isso para nós, né? A queda do Império Romano determinara no mundo extraordinárias modificações. Muitas almas heróicas, valorosas, que se haviam purificado nas lutas depuradoras, não obstante o ambiente pantanoso dos vícios e das paixões desenfreadas, subiram, ascenderam definitivamente aos planos espirituais mais elevados, apenas voltando às atmosferas do planeta para o cumprimento de enobrecedores e santificadoras missões. Ou seja, a desorganização geral com os movimentos revolucionários dos outros povos, que em vão esperam o socorro moral dos governos dos imperadores, é aí, nessa época de transições, que agora atinge as suas culminâncias, que vamos encontrar as razões da Idade Média, ou o período escuro da história da humanidade. Então a Idade Média é fruto da queda do Império Romano. Foi todos os desmandos dos romanos que deu origem para a Idade Média. As pessoas saem de uma vida que eles tinham para se tornar servos de senhores de terras, né? Senhores que eram donos de grandes terras, tinha uma relação estranha em aquele que alugava a terra e oferecia o que produzia na terra para o senhor da terra, né? Que era uma relação de suzerania, né? O suzerano. Só esse ascendente místico da civilização pôde explicar o porquê das organizações feudais, depois de tão grandes conquistas da mentalidade, da unidade, da centralização política do mundo. Quer dizer, tivemos uma unidade administrativa e política do mundo e, de repente, tudo isso vai por água abaixo e surge uma chamada Idade Média. Surgem os senhores feudais, surgem pessoas donas de grande número de terra e servos, surgem escravos. Pega um pedacinho de terra e tem que dar 10%, 5%, vai ter que dar alguma coisa para o senhor da terra, quer dizer, e não podia nem estudar, não podia mais se libertar. Então, nesse novo ciclo de civilização, começava sob a amorosa proteção do Divino Mestre. E, evidentemente, ele vai mostrar para nós que para chorar na solidão dos conventos sobre os cadáveres da grande civilização que não soubera prover o seu glorioso destino. Roma tinha um destino muito bom e acabou perdendo exatamente contato com esse destino glorioso, porque pela violência, por não compreender Jesus e, enfim, é o que ele vai dizer para nós. E para terminar, ele vai falar sobre mestre do amor e da virtude. Almas sublimadas e corajosas reencarnam então sob a égide de Jesus para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira das construções efêmeras do mundo. O papado era obra orgulhosa da iniquidade humana, mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram no seio mesmo da Igreja alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução dos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os aos tempos luminosos do porvir. Esse Clóvis, inclusive, nós vamos falar depois mais tarde sobre ele, ele também se transformou no cristianismo e trouxe muita coisa interessante, ele criou um grande império. E outros grandes nomes também surgiram, ficaram dentro da igreja para trazer coisas boas, né? O Francisco de Assis, nós não podemos deixar de lembrar dele, né? E outros nomes também. Na próxima semana, ou melhor, no próximo, hoje é quarta, né? No sábado nós vamos falar sobre a Idade Média, né? Que é o 17º capítulo, os mensageiros de Jesus nesse período, etc. Olha, irmão, nós estamos fazendo, isso é história, né? História de um viés mais religioso, falando da interferência espiritual na vida política, na vida econômica, mas é história. Quem não gosta de história, certamente não vai gostar do livro A Caminho da Luz.
Quem está ligado a outros princípios religiosos certamente não vai gostar do livro A Caminho da Luz. Quem é estudioso de Allan Kardec, estuda o Espiritismo com seriedade para saber o que é essa nova revelação para a transformação social, vai adorar essa obra. Mas, repito, é uma obra que desconstrói em nós qualquer tipo de tendência a ritualismo, a adorações de imagens, a preso a dogmas, a santificações, nada disso. Liberdade de consciência. Com Emmanuel nós aprendemos a trabalhar a nossa liberdade, né? Criar a nossa fé, ter como templo o nosso próprio corpo, né? Enfim, é isso. Nós não precisamos de templo para poder estar seguindo Jesus, né? Nós temos, na prática do dia a dia, com o nosso alto amor, a compreensão da mensagem dele. Não precisa mais do que isso, né? Que Jesus nos abençoe. Então deixamos para sábado que vem fazer a análise sobre a Idade Média, sobre os mensageiros de Jesus, conforme ele propõe aqui, e aí analisarmos o Império do Ocidente, do Oriente, onde foi decretado a proibição da reencarnação, que já foi um outro Império Romano, mas do Oriente. O Império do Ocidente acabou com os bárbaros, e aí não teve mais jeito, né? Nunca mais se recuperou. E graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Uma boa noite, então, para todo mundo. Sábado nos vemos novamente, tá bom?